Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritas e demais habitantes desse mundo, Brasil, varonil, vocês. Essa aula é voltada para os alunos do 7º ano do Colégio Alfenísia Freire, tá? A disciplina é História. E aí o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter duas partes dessa aula. A primeira é a correção da página 93, tá? Que eu tinha passado na última aula. Foram só 6 questões, então vamos fazer uma correção rapidinha para depois a gente introduzir o próximo assunto, que é de reforma e contra-reforma. Vamos lá? Pega o livro didático de vocês, abram aí na página 93. As respostas que eu vou dar para vocês aqui são as respostas que tem no próprio livro didático, tá? No livro do professor, claro, para facilitar a minha vida. E o que é que eu vou fazer aqui, para eu não precisar entrar em tantos detalhes, como a gente já tinha explicado o assunto na aula passada, eu vou tentar não reexplicar quando eu for responder as questões. Vou tentar, né? Mas saio como eu sou, que eu gosto de falar muito, né? Meio difícil. Então, lá na página 93 a gente começa com a seguinte questão. Por que a teoria de Ptolomeu também foi chamada de geocêntrica? Aí a resposta a gente tem o seguinte: porque ele defendia que a Terra era o centro do universo. Diferente do Galileu Galilei e do Giordano Bruno, que eles defenderam o heliocentrismo. Eles achavam, a teoria deles era a teoria heliocêntrica, que acabou se descobrindo mais tarde que era a teoria correta, em que o universo todo, todos os planetas, eles giram em torno do Sol. Tá? Geocêntrica, o Brasil não, a Terra giraria, ou a Terra ficaria parada e todo o universo está lá. Imagine, pessoa mais egocêntrica, né? Esse geocêntrico é egocêntrico, tudo gira em torno do umbigo dele. Mas enfim, deixa eu fechar minha janela aqui. Meus vizinhos tudo dando risada aí na janela. Qual sistema parece mais correto? Ih, rapaz, já respondi. O de Ptolomeu ou o de Galileu? Por quê? O de Galileu. Por quê? Porque ele foi comprovado cientificamente. Gente, ciência. Aí vocês ficam querendo saber o quê? O povo tomando remédio sem comprovação científica e uns bestas aí na política, né? Dizendo que vai tomar mesmo, ok? Porque não sei quem falou que tem que tomar, sem comprovação científica nenhuma. Pelo contrário, uma comprovação que faz mal. Mas enfim. Então o sistema mais correto acabou sendo comprovado que foi o de Galileu, em que existia o heliocentrismo, em que o universo todo gira em torno do Sol. Mobilize seus conhecimentos para explicar por que o Renascimento promoveu, além das artes, o desenvolvimento dos conhecimentos científicos. Aí a gente tem o seguinte: porque ele estimulou a produção de conhecimentos laicos, valorizou a capacidade humana de raciocinar, antes de mais nada, aliás aqui, estimulou a produção de conhecimento laico. O que é um conhecimento laico? É aquele conhecimento que não depende da religião, não depende dessas teorias divinas para poder explicar os acontecimentos. A laicidade, ou aquilo que é laico, não é que desrespeite a religião de ninguém, mas sim ele traz a ideia de que você precisa ter um conhecimento, uma comprovação através da ciência. Beleza? Beleza. Valorizou a capacidade humana de raciocinar, a ideia do racionalismo, da lógica, a produção científica, próprio cientificismo, e a divulgação dos inventos, como o telescópio, me perdi, achei, telescópio, a imprensa, as mudanças na cartografia.
Cartografia é o processo de produção de mapas, viu, gente? Peraí. Que dia é hoje? Muito obrigado. Meio ponto para quem respondeu certo. Mentira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ok. Foi. Mas sim. Aí a gente tem o que? Na quarta questão. Observe os mapas a seguir, considerando as respectivas datas de elaboração e principais características. Aí você tem o Mapa Mundi, produzido em 1448 por Andreas Prosperger. Tá aí na página 93, viu, gente? Só olhar a imagem. Representa o tipo de cartografia transicional que começava a despontar na Europa Ocidental antes do Renascimento. Orbis Typus Universalis, Mapa Mundi, produzido em 1506 pelo cartógrafo alemão Martin Haussmann, publicado pela primeira vez em 1513. E a Imagem do Mundo, produzido em 2018 por meio de sistema de localização em plataforma online do Google, com representação combinando a imagem de satélite. A Terra é redonda, gente. Relaciona as mudanças nos mapas às datas em que eles foram elaborados. Fácil. Espera-se que o aluno consiga perceber uma evolução rápida nos conhecimentos cartógrafos ao longo de poucas décadas. Aqui, na verdade, acaba ocorrendo o quê? Esse eu vou precisar explicar, gente. Acaba ocorrendo o quê? De acordo com o conhecimento que eles tinham na época, o acesso à informação que eles tinham na época, eles foram produzindo esses mapas. Digamos, aqui vocês veem diversos territórios, né? Há diversos territórios aqui, território em relação à terra mesmo, em que você tem o quê? Diversas pessoas passaram por lá, trouxeram informações, nas trocas comerciais que acabam existindo entre vários pontos do mundo, você vai chegando num local onde você se encontra, você vai produzindo um mapa. E isso você vai juntando essas informações e alguém, com todas as informações vindas de vários cantos diferentes, produz um único mapa. Aqui dá para perceber até duas coisas interessantes. Ainda que o mapa esteja pequeno, assim, a gente consegue perceber que os continentes, eles estão praticamente todos juntos, quase uma pangeia, né? Que foi aquele pedaço de terra inicial que depois foi se separando para poder formar os continentes, né? Então aqui é como se estivesse num processo de pangeia, num processo de afastamento. Mas na verdade foi porque o conhecimento naquela época ainda não era tão bom assim em relação aos territórios, em relação aos oceanos, inclusive, porque aqui ainda não tinham começado as grandes navegações. Então aqueles homens que se lançaram ao mar ainda não tinham chegado no continente americano. Tanto que aqui não consta o continente americano, não consta a Oceania aqui. A Oceania é o quê? Austrália, Nova Zelândia, pro lado de lá do Oriente, mais para baixo do Japão, né? No hemisfério sul, a Austrália fica mais ou menos quase o mesmo patamar assim da Argentina, do sul da África. Então, aí a construção desse mapa, ele se dá se colocando como ponto central a região da Europa. Então é uma visão eurocêntrica. Aliás, os mapas, se vocês quiserem, vocês podem produzir um mapa colocando o Brasil como centro. O posicionamento que você vai colocar é centralizando o Brasil. E então, não vai ser da forma que a gente conhece o mapa hoje, né? Que é uma ideia vinculada ao mapa produzido na Europa, com o meridiano de Greenwich, ali bonitinho, né? Centralizando um ponto de interseção entre o meridiano e o outro bichinho que eu esqueci o nome agora. Enfim. E aí então, de acordo com o tempo que vai se passando, vai se conhecendo, obtendo mais informações a respeito dos mapas, a respeito dos territórios, vai conseguindo produzir cada vez melhor. E aí vocês veem um segundo mapa, por exemplo, o Orbis Typus Universalis, vocês conseguem perceber que a América,
ela parece só uma bordinha incompleta. Por quê? Porque já se tinha ideia, e inclusive bem próxima da África. Por quê? Se tinha ideia realmente da existência da América, mas ainda não se conhecia quais eram seus contornos. Eles não tinham chegado ainda na América do Norte, inclusive. Era só na parte da América do Sul, um pouquinho entrando assim para a América Central. E na América do Sul, digamos, chega assim mais ou menos um pouco abaixo da Bahia, quase ali no Espírito Santo, né? Porque a chegada foi em Santa Cruz de Cabrália, em Porto Seguro, na região de Porto Seguro ali e tal, no sul da Bahia. Então, dessa parte praticamente do território para cima, contornando aqui, chegando quase já na região amazônica, eles tinham conhecimento. Mas era uma incógnita ainda, né? E, em compensação, a Europa, em compensação a África, todo o contorno da África já era conhecido, o contorno da Ásia, Índia, Rússia, por cima, até cair lá, chegando até o Japão. Não se tinha muita ideia sobre a Oceania também, só com algum conjunto de ilhas que fica entre a Ásia e a Oceania, mas a Austrália mesmo não tinha sido descoberta ainda, nesse mapa de 1513. Então, vocês conseguem perceber que essa mudança ao longo do tempo, de acordo com as datas dessa letra A ainda da quarta questão, vai ocorrer de acordo com as descobertas. À medida que eles vão descobrindo esses novos locais, eles vão acrescentando essas informações aos mapas, né? Até chegar ao que a gente conhece hoje como o globo, que é a Terra. Gente, a Terra é redonda, viu? Redonda, por favor. Nenhum terraplanista em minha sala, viu? Senão, põe pra fora. Brincadeira, viu, gente? Pode ser terraplanista. Vou chamar de besta, mas pode ser. A letra B diz o seguinte: você consegue identificar o continente europeu e o africano em todos os mapas? Em quais você consegue identificar esses continentes à primeira vista e em quais tem mais dificuldade para fazer isso? A resposta é assim: espera-se que o aluno com conhecimento razoável do mapa mundi reconheça o formato geral da Europa, facilitado pela bota italiana, desde o segundo mapa, deduzindo daí as massas africanas e asiáticas incorretamente representadas. Então, o que é que a gente tem de ideia aqui em relação à Europa? Ela está sendo muito melhor construída, claro, porque a origem, como eu falei, a origem desses mapas, a origem dessa ideia da cartografia, ela é bastante eurocêntrica, com a Europa no centro de tudo, tá? Mas eles vão ter algum conhecimento da África, principalmente pelo processo de exploração no qual eles vão passando por esses países, pelos países do continente africano. E aí uma coisa interessante é se a gente for pegar para fazer uma comparação entre as duas Áfricas que aparecem nos dois primeiros mapas, com a África, que está centralizada, no terceiro mapa. Aí vocês veem bem a diferença na construção dos limites entre entre a África, entre o continente africano e os oceanos, ou entre outros territórios, como a própria Península Arábica, ali na pontinha, partindo do Egito, ali da região do Mar Mediterrâneo, você tem a Península Arábica. O mapa está pequenininho para mim, um pouco menor para mim do que para vocês, mas vocês dando uma olhada aí, vocês conseguem reconhecer. Ela na cabecinha da África, assim, ó, um pouco para cima da África, vocês têm essa Península Arábica que já vai fazer parte da Ásia. E a Europa um pouco mais acima. Porque pra mim parece bem feio mesmo, gente. Sério, sério mesmo. Por vocês não ficar acreditando em mim, culpa de Maria Luísa. Aí, ó. Aí não dá pra ver muito bem direito, mas no livro de vocês é um pouquinho maior, fica melhor pra compreender. Deixa eu só fazer uma coisa. Pronto. E a letra C diz o seguinte: o formato do continente africano no mapa de 1506 é mais parecido com o mapa de 1448, 58 anos antes, ou com a representação de 2018, mais de 5 séculos depois. Qual a explicação para isso? A resposta é a seguinte:
o mapa de 1506 é muito mais próximo da realidade que vemos hoje via satélite, como essa foto de 2008, do que o mapa de 1448. Isso ocorre pelo fato que o primeiro mapa ainda não se baseava no conhecimento prático e concreto obtido pela exploração marítima. As grandes navegações, essas navegações de reconhecimento do continente para fazer todo o contorno da África, por exemplo, e depois para chegar na América, ela vai começar a surgir a partir mais ou menos de 1450, 1460. Então, por isso que a África do mapa de 1506 ela vai estar muito mais próxima do mapa atual da África, desse mapa de 2008, ou hoje em dia, em 2020, né? Justamente porque você consegue ter esse conhecimento prático. A partir do momento que você vivencia isso, você tem essa experiência direta de conhecer os locais, de sair contornando os territórios, você, o território é assim, eu vou desenhando, tal. Não é um mero achismo, como o povo dizia, né? Enfim. Quinta questão. Explique por que a invenção da imprensa representou uma revolução para os padrões das publicações que existiam até a época do Renascimento. Porque tornou mais barata a produção de livros e ampliou a circulação de ideias e conhecimentos. A partir do surgimento da imprensa, você consegue divulgar muito mais as suas ideias, as notícias. A partir da invenção da imprensa, aqui fala da imprensa, mas a gente fala também sobre a invenção da própria prensa. Antes da imprensa, você tem a prensa, tá? Para você conseguir fazer a produção de panfletos, a produção de livros. E aí esses livros eles têm uma facilidade maior de entrar em circulação. Depois, com a invenção da imprensa, olha a tipografia aí. Depois da prensa vem a tipografia, que aí já faz parte de dentro das imprensas, né? Das imprensas. Inclusive, ó, prensa, imprensa, impressão, tudo relacionado, né? Legal. Mas a partir da invenção da imprensa, então, se facilitou muito mais a circulação de ideias. Ainda que naquela época fossem poucas as pessoas que soubessem ler e escrever. Só que, algumas vezes, o que é que acontecia? Essas pessoas que sabiam ler, elas pegavam as informações que estavam contidas nesses livros ou que estavam contidas nesses jornais e passavam essa informação adiante. Tá, eles podem produzir umas fake news com isso. No jornal tá dizendo isso. Mentira, dizia totalmente o contrário. Podia acontecer, né? Mas tem mentiroso em tudo quanto é lugar. E aí, então, a gente tem o seguinte. Graças à imprensa que houve esse aumento da circulação das notícias, as pessoas puderam ter uma noção melhor do que acontecia, não somente dentro do seu próprio território, do seu vizinho lá, a vizinha fofoqueira, mas sim em todo o país, até mesmo em boa parte do mundo. Opa, tá tendo guerra lá no Japão e a gente está aqui no Brasil. Tá sabendo porque a imprensa mostra pra gente. E a sexta questão. Com base em seus conhecimentos na leitura do capítulo, enumere 4 exemplos atuais que comprovem que a ciência contribui para o desenvolvimento humano. E aí é uma resposta um pouco mais pessoal, claro, mas vocês podem falar, física, química, medicina, biotecnologia, engenharia, psicologia, farmacologia, genética, e por que não história também, pô. Professor, ciência, ajudou aí a história a se desenvolver também, viu? É nóis. Enfim. E aí a gente pula para a página 96, capítulo 10, para a gente fazer uma introdução sobre as reformas religiosas e a contra-reforma. Eu não vou me estender muito nesse capítulo hoje, porque senão a aula vai ficar muito grande. Eu sei que vocês adoram olhar para minha carinha fofa, bonita aqui, mas
Tudo tem limite, né, gente? Isso é para não gastar a minha beleza, viu? Mas enfim, aí a gente começa o seguinte, capítulo 10, lá na página 96. Vamos acompanhando aí. Em 2016, o Papa Francisco, chefe máximo da Igreja Católica, realizou uma celebração com representantes de outras igrejas cristãs, propondo que os cristãos de todo o mundo perdoem-se mutuamente pelos erros e ofensas cometidas no presente e no passado. Papa Francisco, Papa Chico, o argentino lá, ele se juntou com as demais igrejas católicas do mundo, né, sob o seu papado, e falou para que todos os cristãos pedissem perdão, né, pelas atrocidades que o cristianismo fez e ainda faz com as pessoas. Quando a gente for no restante do capítulo, vocês vão entender melhor algumas coisas que aconteceram graças à Igreja Católica. Muitas outras a gente já falou, inclusive, nas outras aulas, sempre disfarçado dentro da ideia de junção entre monarquia e política. Junção entre monarquia e religiosidade e religião, né? A igreja e a política, elas estavam intimamente ligadas e muitas vezes acabam se cometendo atrocidades, absurdos, gigantescos, com o aval, com o ok da igreja, principalmente da Igreja Católica. Mas enfim, o cristianismo, Cristo, cristão, todos os cristãos, tá? E aí, nesse caso, vai incluir, claro, não somente os católicos, como também os evangélicos, como todos os demais que acreditam na existência de Cristo, de Deus. O cristianismo criado no século I ramificou-se, com o passar do tempo, em diversas religiões que mantiveram os valores cristãos e a Bíblia como livro sagrado. No entanto, alteraram cada uma à sua maneira e, conforme seus princípios, a forma de organização, a hierarquia, que é a ordem de importância dos níveis de autoridade dentro de uma organização. Hierarquia, como se fosse tem um chefe, o coordenador, o supervisor, como se fosse assim. Os ritos e os sacramentos. Sacramento é cada um dos ritos sagrados do cristianismo com o objetivo de conceder uma bênção. Ou abençoado. Então, com essas ramificações, com a criação, com o surgimento dessas diversas igrejas, dessas diversas religiões, tendo Cristo como o seu Deus único, cada um vai se organizar de uma maneira diferente, cada um vai ter uma liderança diferente, muitas vezes com interpretações diferentes de uma mesma passagem da Bíblia, pode ser interpretada de formas diferentes. Não deveria, mas a pessoa acaba interpretando de formas diferentes e isso traz, algumas vezes, visões deturpadas a respeito da própria realidade das pessoas, né? Como, por exemplo, você fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, é para amar todo mundo. Você não pode escolher assim, não, vou amar fulano porque fulano é branco. Eu também sou branco, então eu vou amar ele, porque uns aos outros, mas é o meu semelhante. O outro é preto, porra, não quero não. O outro é gay, pô, tem que dar pedrada. É mulher, tem que trabalhar 80 horas por dia. Não sei o que. Não, gente, ó, igualdade. A ideia de igualdade, independente de religião, inclusive, gente, amai-vos uns aos outros, inclusive, é respeitar as religiões alheias. É importante isso. Enfim. Então, formação de organização, hierarquia, ritos e sacramentos. No mundo atual é inaceitável que ainda haja pessoas que disseminem ideias fundamentalistas, ou seja, que pratiquem ou apoiem atos violentos
e que rejeitem outras crenças e ideologias de forma inflexível e radical, considerando sua forma de agir e de pensar como a única e absoluta verdade. Isso vai valer para a religião, isso vai valer para a ideologia política, tá? Isso vai valer para questões sociais. Vocês veem, um caso recente, por exemplo, foi a mulher que chegou um fiscal num bar lá do Rio de Janeiro, e esse fiscal, ele estava cobrando que as pessoas usassem máscara. E o que foi que a mulher fez? Quis humilhar o fiscal, dizendo que, porque eu não quero usar máscara. Aí falando, mas o cidadão, o fiscal lá dizendo, mas o cidadão, não sei o que, ela, epa, cidadão não, engenheiro civil formado. Peraí. Engenheiro civil agora se tornou hierarquia dentro da sociedade. Ele é maior do que quem? É maior do que um gari por causa de um diploma, mas não é um ser humano igual ao outro. Um médico é mais do que uma dona de casa. Mas estudou mais. Infelizmente, algumas pessoas têm mais oportunidades que outras, né? Então, se ele teve a oportunidade de estudar medicina, se ele nasceu em berço de ouro, papai e mamãe conseguiram bancar lá os estudos dele até chegar na faculdade, tá? Sei o quê. Poxa, que legal. Mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então vamos respeitar o coleguinha que não conseguiu chegar ao mesmo patamar que você. Não precisa, mas eu tenho doutorado. Fiz mestrado nisso, especialização naquilo, eu tenho doutorado, estudei 40 anos de minha vida para alcançar assim. Sim. Quando morrer, você vai para onde? Debaixo da terra, não vai? Então pronto, querido. Tá bom. Enfim, vamos lá. Então, se você coloca a sua ideologia acima de tudo... Peraí que eu tô apagando as coisas aqui, gente. Se você coloca a ideia da ideologia, das crenças acima do amar ao próximo, acima do ser humano que está ali convivendo com você diariamente, significa que você não é melhor do que ele, não. Significa que você é um lixo de pessoa, viu, gente? Só para avisar assim. Se você acredita numa coisa, se você acredita, por exemplo, eu gosto de tocar bastante nesse assunto. Se você acredita na existência de Deus, você tem a sua religião, independente de qual seja, e aí de repente você tem um coleguinha do lado que ele é do candomblé. Eu falo assim porque o candomblé hoje é a religião que é a mais atacada, proporcionalmente. A quantidade de adeptos que existe no Brasil do candomblé e a quantidade de absurdos que a gente ouve falar o tempo todo, de locais sagrados, imagens que são quebradas, locais que são queimados, pessoas que são mortas pelo simples fato de serem praticantes do candomblé e da Umbanda, por exemplo. Então eu gosto bastante de falar disso. Então, de repente você tem aquelas pessoas que estão do seu lado, aquela pessoa que está do seu lado, que é um praticante do candomblé, que é da Umbanda e tal, e por isso a crença religiosa dela é diferente da sua, não quer dizer que você, por acreditar nisso, é melhor do que ele por acreditar naquilo. Vocês podem conviver tranquilamente, lado a lado. Vocês vão concordar em muita coisa, vão discordar em tantas outras. Você pode torcer para o Confiança e o outro torcer para o Sergipe. Você pode ser de direita e o outro pode ser de esquerda. Seu prato preferido pode ser lasanha, o prato preferido dele pode ser feijão. São escolhas. Por que você não pode respeitar a escolha do outro de ter uma fé diferente da sua? É só respeitar, gente.
não quiser respeitar, se feche dentro de uma bolha, nunca mais sai de sua casa. Aproveite logo a quarentena aí, nunca mais sai de sua casa, porque você não é um ser humano não, você é um animal. Não pode conviver em paz com as pessoas que pensam diferente. É só coisa de animal. Querendo metralhar o povo do Acre lá por ser de uma ideologia política diferente. Tem que ser um animal. No mundo atual é inaceitável que ainda haja pessoas que disseminem ideias fundamentalistas, ou seja, que pratiquem ou apoiem atos violentos, que rejeitem outras crenças e ideologias de forma inflexível e radical, considerando sua forma de agir e de pensar como a única e absoluta verdade. Com o objetivo de cultivar a paz, podemos adotar esse raciocínio em temas tão diversos como religião, política ou futebol, por exemplo, como eu estava falando. Se atualmente a postura de grande parte dos líderes religiosos é incentivar o respeito, a tolerância e a convivência pacífica entre as religiões e os povos, no passado foi bem diferente. Muitas guerras foram travadas em nome da fé, incentivadas pelos próprios membros do clero. A ligação, como eu falei, que a religião, que o cristianismo tinha com a política, com a monarquia, era muito forte. Então, quando a gente fala sobre a própria teoria do direito divino, por exemplo, que dava ao rei poderes absolutos, como se fosse Deus que tivesse baixado aqui na terra e falasse, opa, o poder agora vai ser todo do rei. Ele decide pela vida e pela morte de todos vocês. Então, se ele quiser sair cortando a cabeça de todo mundo, tá tranquilo, tá favorável. Ele pode fazer isso porque ele está agindo em meu nome, no nome de Deus. E aí, claro, a igreja acabava reconhecendo isso como positivo, porque a igreja estava fazendo parte lá, estava macomunada lá com os miseráveis de lá da monarquia, de lá da coroa, dos reis, né? Enfim, já temos pouco mais de 30 minutos de aula, então a gente vai continuar falando na próxima aula sobre as reformas religiosas contra a reforma, beleza? Vão dando uma lida logo no livro, tal, para entender, para aí quando eu for explicando, você fala, opa, ó, tens aí no livro mesmo, é assim, assim, assado, pá, não sei o que. Beleza? Falou, galera, tchau, boa noite.